Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, com transmissão ao vivo para o LinkedIn, YouTube e Facebook, onde recebemos toda semana um executivo C-level do setor para falar sobre logística, supply chain e também negócios. Eu sou o Rodilson Silva e temos a honra de receber aqui o Vinícius Pecin, que é cofundador da Eu Entrego, que é uma empresa que já soma mais de 2 milhões de entregas realizadas. O Vinícius possui mais de 20 anos de experiência em empresas de tecnologia como Terra, Divio, UOL, B2W, PayGo e também a C6. Foi cofundador da eSmart, que foi vendida para B2W em 2015, e também da Plugin, vendida para o UOL em 2007. Desenvolveu no UOL em unidade de negócios UOL Host e na B2W liderou estratégias comerciais e de alianças de marketplaces da empresa. Um excelente currículo do nosso convidado, né? Lembrando para vocês que ainda tem mais. Em 2016 ele fundou a Eu Entrego, que é o foco do nosso bate-papo de hoje, plataforma que transforma lojas físicas em hubs logísticos e também conecta varejistas à rede de entregadores autônomos em carros de passeio e bikes elétricas. Então, sem mais, gostaria de estar recebendo aqui no palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, Vinícius Pecin. Vinícius, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Ô Dilson, obrigado pelo convite. Vamos multiplicar experiência e conhecimento aqui nesse bate-papo. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Dando início ao nosso bate-papo de hoje, falando um pouquinho sobre Conectando Varejistas, a maior rede de entregadores autônomos do Brasil. Nosso bate-papo, como sempre, Vinícius Pecin, eu gostaria de começar o nosso bate-papo, que você pudesse contar um pouquinho pra gente sobre sua trajetória profissional. A gente viu que você, desde sempre, é um empreendedor de sucesso, né? Dentro desse contexto, você passou também como executivo em grandes empresas como o próprio UOL, PayGo, C6 e assim por diante. Você poderia falar um pouquinho pra gente da sua trajetória, como que foi toda essa história profissional que te fez chegar, depois de todos esses tempos, a empreender em diversas empresas, mas principalmente agora tá atuando aí como cofundador da Eu Entrego. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, a gente conversar. A minha carreira, ela se pautou, né, por empreendedorismo, né? Eu sou o que modernamente é chamado de empreendedor serial. No fundo, eu acho que talvez a melhor denominação seja um insistente cabeça dura e que não desiste de estar tentando sempre criar e construir coisas novas. Os meus empreendimentos acabaram algumas vezes me fazendo executivo. Por 2 vezes, como você narrou aí, empresas que eu ajudei a construir foram adquiridas por grandes companhias e por lá eu acabei ficando algum tempo na posição de executivo, né, tradicional. Então, por 5 anos eu fui diretor de B2B do portal UOL e por 2 anos diretor de marketplace da Americanas e do Submarino. Eu tive a sorte de, lá no comecinho da internet comercial no Brasil, participar da criação de um dos primeiros provedores de internet brasileiro, que hoje é o Portal Terra, do Grupo Vivo, né, telefone. Empreendi pela primeira vez com sócios na Plugin, né, em 2000, um provedor de hospedagem que em 2007 foi adquirido pelo Portal UOL, e aí me torno executivo do UOL. Depois deixo o Portal UOL para voltar a empreender, monto a eSmart, que é uma plataforma de comércio eletrônico. Foi uma jornada super rápida, em menos de 19 meses, chamou a atenção do mercado, e aí nós fomos comprados pela B2W Digital. E lá na B2W eu conheci meu atual sócio, João Machado, que é um dos melhores quadros de tecnologia do Brasil, um profissional de tecnologia diferenciado. E na B2W a gente percebeu, né, como que a logística ia se tornar, usando aqui uma citação e palavras do Mira lá da Truckpad, a próxima fronteira do marketing da experiência do cliente, né? Num mundo omnichannel,
onde todos os processos estão interligados, né, a logística se tornou peça fundamental do sucesso dessa experiência do cliente. Outro movimento que a gente acompanhava de maneira muito atenciosa, muito atenta, né, era a Gig Economy, economia colaborativa, Logtechs, e de toda essa colcha de retalhos surgiu a ideia da Eu Entrego, fundamos a Eu Entrego, talvez a primeira e certamente a maior rede de entregadores autônomos do Brasil. Excelente, a gente percebe, né, como você falou, que você como empreendedor serial, aquele que está sempre atento ao que está acontecendo no mercado, né, empreendeu aí com outras empresas, como a gente falou na sua apresentação, teve bastante sucesso, né, a própria Plugin, né, empresa que posteriormente foi vendida para o UOL, ou a Smart foi vendida para a B2W, agora Eu Entrego, né, mais uma vez você empreendendo aí com sucesso, até porque nesse momento de pandemia a gente sabe que empresas Logtechs, empresas que trazem soluções para o setor, cresceu bastante, né, antigamente muito se fala logística era só uma área, né, um pouco discriminada nas empresas, hoje ela é protagonista porque representa, tem um custo bastante alto nas empresas, então quanto mais você otimiza, quanto mais você coloca transformação digital e principalmente tecnologia na logística, melhor vai ser para o seu lucro, melhor vai ser para a sua margem, melhor vai ser principalmente também para o seu cliente final. E dentro desse contexto você empreendendo super bem, né? Você vendo uma vertente aí que a gente até falou anteriormente, pessoal do Sul, os gaúchos aí que estão empreendendo bastante, né? E várias empresas que já passou por aqui também, né? Tá fazendo isso, então é bastante importante esse núcleo de tecnologia e de inovação que eu preciso ficar mais atento nesse momento que eu muito intraempreendido, quem empreendia, eu acho que agora esse é o momento também que tá chegando um pouquinho para mim. Mas nunca é tarde para começar. Exatamente. Dentro desse contexto de sucessos, né, que você vem um após o outro, você já teve algum momento que você fracassou, que você também não conseguiu, que você tomou decisões erradas, que aprendeu com essas decisões, mas que a partir daí também, assim como a gente sempre fala, né, o empreendedor ele vai se formando, vai se moldando, vai errando em algum momento, não são todos que já têm sucesso na primeira tentativa, são depois de várias falhas. Eu entrevistei inclusive o Fujimoto, que até na época ele estava na Mandae, ele falou um dos principais fracassos na carreira dele, como ele tentou com uma empresa, ou seja, o empreendedor ele passa por momentos que isso acontece. E no teu caso, isso já aconteceu também? A gente tropeça todos os dias. Provavelmente ao longo do dia hoje eu cometi erros e acertos, né? O que a gente precisa é acertar mais do que errar. E eu acho que é isso que faz um negócio ter sucesso, né? É óbvio que quando a gente conclui um negócio, seja com um IPO, seja com uma liquidez, uma venda, a gente tem mais notoriedade nisso, mas obviamente na trajetória de um empreendedor a gente coleciona muitos erros. Eu acho que o importante é aprender com os erros, tentar não repeti-los e sobretudo não esmorecer, porque eu acho que tem uma cultura no nosso país de uma certa penalização ao erro, né? Quer dizer, alguém que eventualmente tentou um negócio e não obteve sucesso, ele já fica taxado como um perdedor, alguém que não é capaz de realizar. Enquanto em outros países, né, em outros mercados, inclusive essa característica de você tentar, errar, quebrar, levantar e tentar de novo, ela é valorizada. Ela é ao contrário, ela mostra que aquele empreendedor tem resiliência e está buscando acertar. E no fundo, numa trajetória, eu tive sorte, né, de ter alguns acertos, mas você só precisa acertar eventualmente uma vez, né? Então você, ao longo da tua vida, da tua carreira, você pode sim encontrar outros caminhos certos, caminhos errados. O importante é que o resultado final seja assertivo. Você já está marcado como um empreendedor de sucesso. Falando um pouquinho da Eu Entrego, né, que a gente falou, Logtech, né, você até usou o termo, né, Logtech, conecta varejista a uma rede de entregadores autônomos que utilizam seus carros de passeio e também bicicleta elétrica para realizar a entrega de última milha no modelo de, né, crowdshipping. Você poderia falar um pouquinho para a gente, né, dar um overview sobre a empresa, produtos, serviços, o que a empresa oferece atualmente e principalmente, desde a sua fundação, já mudou o modelo de negócio em algum momento? Vocês vão identificando gaps e necessidades no mercado e vai adaptando também a Eu Entrego para que ela consiga entregar mais para os clientes? Nós somos uma empresa de tecnologia. Toda a minha jornada profissional e agora essa jornada específica da Eu Entrego, ela é pautada pela tecnologia. Se criaram alguns segmentos nos últimos anos com o sufixo tech. Então, as fintechs, as agrotechs,
as EdTechs, e na logística não foi diferente, né? Se criou esse quadrante de LogTech. E foi exatamente nessa proposição que eu e os meus sócios nos posicionamos, que é a Eu Entrego é uma empresa de tecnologia que usa tecnologia para resolver problemas logísticos. Qual foi o primeiro problema que a gente percebeu? Primeiro, um país de dimensões continentais que começou efetivamente a embarcar no novo varejo, ou seja, um varejo digital, né, um varejo omnichannel, e que precisava, no final do dia, de uma solução tecnológica única para resolver um problema que parecia ser simples, mas acabou se tornando muito complexo, que é, efetivamente, uma caixinha chegar na porta de um consumidor de maneira rápida, rastreável e barata. Como a gente tinha uma admiração e uma vontade muito grande de trabalhar com economia colaborativa, gig economy, enfim, tem alguns nomes, essas coisas se uniram, né? E por isso que a gente se denomina aí a maior rede de entregadores autônomos do país. Nós conectamos hoje, nós temos mais de 600 mil pessoas cadastradas no Brasil, dispostas a fazer uma entrega de última milha, e de outro lado, 160 grandes varejistas embarcadores que utilizam essa rede para fazer as suas entregas. Mais recentemente, a nossa tecnologia se aprimorou tanto que nós começamos a prover para esses varejistas não só os serviços de entrega, mas o licenciamento da nossa tecnologia para que eles pudessem administrar as suas próprias redes de entregadores. Então, a exemplo de muitos negócios que você desenvolve tecnologia, primeiramente como um meio de prestar um serviço, hoje a tecnologia é o nosso fim. Então, se um varejista, se um embarcador, se um operador logístico tem uma demanda de última milha, nós podemos ajudá-lo com a nossa rede autônoma de entregadores. Se ele já tem um conjunto de agregados, frota própria e até soluções de autônomos, ele pode usar nossa plataforma, os nossos aplicativos para fazer a própria gerência da sua rede, das suas frotas. Roteirização, torre de controle, aplicativo de entregador, mas com um grande diferencial, né? Que é você tem toda a tecnologia para fazer gerenciamento de entregas conectado a uma rede, uma nuvem, né? Para falar de um termo tecnológico, uma nuvem de entregadores autônomos que fazem entrega no extremo sul do país, no norte, no nordeste, no sudeste, no centro-oeste. Nesse momento, a gente ainda deve ter milhares e milhares de rotas sendo concluídas Brasil afora. E dentro desse todo esse fluxo, né, de orquestração de informações, de todo o contexto que você destaca a Eu Entrego como sendo Omni Enabler. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre o termo mesmo, o que seria o Omni Enabler, né, o que torna, principalmente também a Eu Entrego, esse Omni Enabler que fornece diferentes tipos de soluções. Perfeito, exatamente como a gente acabou construindo o nosso propósito, né? O nosso propósito é empoderar, né, viabilizar um varejista, um embarcador, a se transformar num player de omnicanalidade. Então, essa orquestração ela funciona já lá na origem do pedido. Então, a nossa plataforma ela consegue consumir um pedido, seja numa plataforma de e-commerce, num TMS, num RP, e a partir dessa informação orquestrar toda essa estratégia de entregas. Então nós vamos entender se esse pedido ele deve sair de um centro de distribuição ou ele deve sair de uma loja física, em que prazo ele deve ser entregue, de que maneira ele pode ser consolidado para que se tenha um custo melhor de frete, qual é a melhor rota que um entregador autônomo ou não pode fazer para que essa entrega chegue ao seu destino final. Então acho que a palavra perfeita a gente consegue fazer a orquestração do serviço de entregas. E a expressão de ser um Omni-Enabler é exatamente essa, da gente poder viabilizar, né, empoderar os nossos clientes a atuarem nesse novo varejo, né, nesse novo mercado que se tornou tão complexo. Eu tenho visto ultimamente, né, que a gente tem falado muito, até fiz um post hoje, brinquei que muitas startups, né, existe um movimento grande de grandes empresas, né, varejistas do Brasil, ou né, colocando um aporte grande nessas startups, ou
incorporando as atividades dessa startup em suas atividades, né? Até a gente viu recentemente a Wello, né, com a Renner, a Lincros com a Sequoia, né, o pessoal da Equilíbrio que já esteve aqui com o Grupo Boticário, entre outros que já passou por aqui, né? Exatamente esse movimento acontecendo bastante. Você acredita que, por exemplo, esse contexto é um meio, por exemplo, das grandes empresas, dos varejistas se protegerem dessas grandes empresas que também estão vindo para o Brasil, empresas chinesas ou empresas que já são grandes em determinados locais e que estão vindo para o Brasil? É uma maneira de fomentar realmente eles estarem preparados para competir, levando em consideração que ninguém hoje quer mais começar algo do zero com P&D. Eles já querem pegar algo pronto, que já tem uma escalabilidade boa para o negócio e simplesmente fazem esse processo, né? Vocês têm visto isso, está acontecendo muito no mercado, como é que vocês enxergam como sendo uma startup, né? Eu falo startup, né? Porque... Não, mas nós nos consideramos uma startup e o espírito é de startup, ou seja, uma empresa que está sempre no estágio inicial. A gente sempre acha que está começando o negócio, né? E ele pode cada vez mais se aprimorar. Eu acho que essa consolidação e movimentações e acomodações de um mercado, elas são absolutamente naturais e acontecem em todos os mercados. Existem grupos, né, que entendem que precisam dominar a cadeia toda do negócio, né? E que por vezes você conseguir desenvolver ou ser bom em toda a cadeia é muito difícil. E aí você, através de aquisições, de fusões, né, agregar pessoas, conhecimentos, tecnologias na sua cadeia de negócios, é uma estratégia que já se mostrou em vários momentos exitosa. Então a gente acha normal essas movimentações. Nós vamos ter sempre uma característica de empresas que vão internalizar toda a cadeia, outras que vão terceirizar a parte dela, e a gente acha isso super saudável, né? A Entrego nos últimos 3, 4 anos cresceu 7, 8 vezes, a gente vem crescendo num ritmo que a gente está bastante satisfeito e vai, obviamente, participar de maneira importante desse ecossistema. Não, eu fico feliz, porque as empresas estão passando por aqui, ó, tá tendo bastante sucesso, né? Isso é um amuleto para essas empresas. Eu falo brincando, mas assim, é um contexto que é bastante importante, eu fico muito feliz. Eu fiz muito tempo atrás, acho que em junho do ano passado, mês Logitechs, onde eu entrevistei diversos CEOs de Logitechs. É bastante bacana ver que depois de um ano, muitas dessas Logitechs passaram por essas movimentações, quer seja incorporação ou aporte. Então é bastante importante. O setor está muito aquecido, mas sobretudo isso mostra que o quão estratégico esse setor de Logitech se tornou, né? A gente fica super satisfeitos, até porque todas essas transações que aconteceram são de pessoas de mercado que a gente conhece, algumas delas são os nossos amigos, a gente torce pelo sucesso dos nossos parceiros. Excelente. Antes de dar continuidade, né, para o nosso tema principal, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o evento que a gente vai estar fazendo aí no mês de junho, que é o Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022. Tem por objetivo aí conectar negócio, planejamento e inovação de forma digital. Essa primeira edição ela vai estar reunindo profissionais da logística, profissionais da cadeia de suprimentos, líderes da indústria, uma experiência totalmente nova, utilizando a melhor plataforma aí do mercado para eventos online e a melhor experiência aí para cada um de vocês que querem ter a oportunidade, né, tanto de conhecer as empresas através de cases, estudo de casos, conhecer esses profissionais que estão atuantes aí no mercado e conhecer principalmente soluções de tecnologia e também inovação. Então, para vocês que querem conhecer um pouco mais sobre esse evento, esteja presente conosco, que vai ser nos dias 21 a 23 de junho. Basta acessar o site aí, que é bizevents.com.br/SCSOP, que é de Supply Chain e SOP. bizevents.com.br/SCSOP. Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022, conectando negócio, planejamento e inovação de forma digital, tá bom? Continuidade, meu amigo Vinícius, conectando varejistas à maior rede de entregadores autônomos do Brasil. Falando um pouquinho da Eu Entrego, né? Gostaria que pudesse falar pra gente, a gente viu diferentes contextos seu aí sobre sucesso, implementações. Gostaria que pudesse falar pra gente de números, você até falar um pouquinho, né? Os números da empresa associada a pedidos, funcionários, rede de entregadores, cidade de atendidas. Eu vi que teve até um momento que você falou de KM ali por ano, né? Que eu até comentei, eu não lembro qual foi o número que eu usei. Clientes, assim por diante. Você poderia nos dar um overview sobre esse número para que a gente consiga ter um pouco da contextualização da Eu Entrego, principalmente as atividades de vocês. Legal. Bom, hoje nós somos uma Logitech, né? Que faz essa gestão
de entregas de última milha. A gente está presente em todos os estados, a gente tem 3.000 pontos de coleta. Esses pontos de coleta podem ser uma loja física de um varejista, podem ser um CD, um mini CD, podem ser uma dark store, um PUDO. Então, somados todos esses pontos, a gente chega a 3.000 pontos de coleta. A gente está em 250 cidades. Tem na nossa base 600.000 motoristas cadastrados e eles estão espalhados por todas as regiões brasileiras. A gente deve fazer esse ano algo próximo de 6 a 7 milhões de entregas. Esse número ele é uma estimativa, né? Porque a gente hoje tem movimento de grandes players e entrantes, né, de marketplace, e-commerce e varejo no Brasil. Então a gente sabe que eventualmente um único contrato pode mudar radicalmente esse número. Então as perspectivas são muito boas, a gente cresce e dobra de tamanho trimestre a trimestre, semestre a semestre, mas mais do que isso, a gente entende que a gente tem uma posição estratégica nesse mercado, porque o consumidor cada vez mais quer um produto mais rápido na sua casa, quando se trata de uma compra online. Principalmente depois da pandemia, né? Que a gente viu que essa demanda ela aumentou bastante. O tempo de espera, a gente falava, né, D+1 ou D0, hoje não, hoje é horas, né? Então, as empresas que elas estão trabalhando nesse diferencial em que o consumidor final, ele aumentou essa expectativa, ou que nem tanto. Às vezes pode demorar 1 ou 2 dias, mas desde que você tenha todo um tracking, que você informe para o cliente quando que vai chegar e assim por diante. Você tem esses dois tipos de clientes, aquele que quer receber rápido ou aquele que não tem problema em demorar um pouco mais, mas desde que ele tenha todas as informações necessárias. No contexto aí de vocês, né, até que a gente falou relacionado a Last Mile, relacionado à última milha, né, a gente tem visto, como você mesmo falou, que o diferencial do Last Mile tem se tornado, né, esse diferencial competitivo aí das empresas, levando que a própria Eu Entrego trabalha com crowdship, que o varejista ele principalmente monta uma rede ali de colaboradores colaborativa, né, que são efetuadas por pessoas comuns, chips from store, permite que grandes redes possam entregar também especificamente produtos na loja mais próxima ali para o cliente, né, especificamente. Como tem sido para vocês, inclusive, em relação a como é que funciona realmente esse contexto da Eu Entrego e como é a maneira que vocês têm trabalhando para satisfazer essas necessidades, uma vez que você falou, veículos de passeio e também bicicletas elétricas, né? Como é que, por exemplo, primeiro ponto, como que vocês têm feito e efetuado esse trabalho como referência e, principalmente, o que esses motoristas que são o core ali da empresa que vai poder estar atuando no carro ou em bike elétrico, como é que eles fazem para se cadastrar, estar presente, se colocar à disposição e estar trabalhando com vocês para oferecer esse serviço? Tudo isso só é possível de acontecer e de funcionar com muita tecnologia. A gente tem, de um lado, um hub de integração para o varejo, né, e para os embarcadores. Então, nesse hub, a gente consegue conectar as mais diversas linguagens tecnológicas, mas para quê? Para, no final do dia, a gente conseguir capturar pedidos. Quando esses pedidos caem na nossa plataforma, os nossos algoritmos constroem rotas inteligentes, né, encontram onde está o produto mais próximo do cliente daquele nosso varejista, constrói essa rota e essa rota é ofertada via aplicativo para um motorista. Neste momento, né, nós estamos processando milhares e milhares de rotas que estão sendo ofertadas para motoristas autônomos. Esse motorista, através do aplicativo, ele olha aquela rota e diz, amanhã de manhã eu vou ganhar R$250 para passar nesse conjunto de pontos de coleta e entregar nesse conjunto de pontos de entrega. Mas essa rota ela já é pré-determinada para o motorista que já foi cadastrado, que já está ok, que já sabe todas as variações necessárias para poder atender com velocidade? Ou ele, por exemplo, ele tem uma lista que ele vai verificando e ele escolhe a rota que ele quer fazer? São as duas coisas, né? Do lado da plataforma, a gente monta a rota e faz uma oferta para um determinado grupo de motoristas que se enquadram com aquele serviço. E por outro, por se tratar de uma rede autônoma, o motorista tem a autonomia de escolher um conjunto de rotas que ele deseje realizar com uma determinada característica de uma região que ele conhece. Eu acho que isso é um dos fatores que ajuda bastante na SLA, ser uma entrega numa região que o motorista é oriundo, que o motorista conhece. Isso, inclusive, nos possibilita fazer entregas, por exemplo, em zonas de risco que transportadoras tradicionais acabam não conseguindo atender, porque essa entrega é feita por um motorista da comunidade, por alguém que conhece aquela determinada região. Do outro lado, né, todo o cadastramento, a avaliação de antecedentes, de veracidade dos dados, também é capitaneado por tecnologia.
Seria impossível a gente ter uma rede tão grande de entregadores fazendo todas essas checagens de maneira manual. Então, o motorista que se candidata a ser um entregador na nossa plataforma, ele passa por todo um crivo, né, por um onboarding, tanto para ele ser aprovado na plataforma, como depois para ele ser treinado. O treinamento é todo feito com vídeos, com tutoriais. Isso possibilita que a gente tenha hoje um entregador trabalhando eventualmente em Cruzeiro do Sul, no Acre, em Ananindeua, né, em São José dos Pinhais, sem efetivamente a necessidade da gente ter um escritório e pessoas nossas fisicamente naquela região. É por isso que só a tecnologia consegue fazer com que essa mágica aconteça. Excelente. E falando um pouquinho de tecnologia, né? Uma vez que você citou a omnicanalidade, né, que tem se consolidado cada vez mais, o Entrego está aí para isso também. As empresas elas têm identificado ou encontrado diferentes meios de fazer essa entrega. Você já é um exemplo disso, né? Bikes elétricas é algo que não são todas as empresas que têm esse tipo de atividade. Ou a gente conhece startups que só trabalham com isso, né? Mas no caso de vocês, a gente falou aqui nos bastidores, é um pouco diferente. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho exatamente para a gente desses modais, né? Como que esses novos modais têm impulsionado a estratégia de delivery da empresa de vocês? A gente sempre buscou descobrir modais alternativos, né? Hoje a nossa rede de entregadores conta com os modais tradicionais, né? Motoboy, Fiorino, VUC, mas a maioria da nossa rede de entregadores ela é de carros de passeio, de não profissionais de transporte. Com isso, a gente consegue criar uma nova categoria, né, alternativa, que pode ofertar para o mercado preços mais competitivos e até, no primeiro momento, surpreendentemente, uma SLA, né, uma qualidade de serviço melhor, porque aquela pessoa, apesar de ela não ser uma profissional de transporte, ela transformou essa atividade numa fonte de renda importante para ela. E ela acaba fazendo isso de maneira bastante cuidadosa e com bastante qualidade. E aí, nessa pegada, né, quando a gente vai para entregas expressas, a gente tem os motoboys, mas o motoboy ele é hoje quase que um commodity, né, disputado por todos os super apps, pelas grandes empresas, aplicativos de food, etc. E a gente queria criar uma alternativa. E a gente viu nas bikes elétricas uma alternativa. Primeiro, por que bike elétrica, né? Primeiro, porque ela é ecologicamente correta. Segundo, que por ela ser uma categoria de bike e não de motocicleta, ela pode usar as ciclovias, eventualmente até as calçadas, não precisa de uma CNH, então a gente cria uma alternativa, uma outra categoria que é o biker e não o motoboy. E o que a gente fez na nossa plataforma? A gente criou um modelo diferente. A gente, como marketplace, conecta as oportunidades. Então, a gente criou mais uma ponta no nosso marketplace, na nossa plataforma. Eu falei até aqui, de um lado, varejistas embarcadores, de outro, entregadores autônomos. A gente criou uma terceira ponta, que são de empresas que fornecem aluguel de bikes elétricas. Então, hoje a gente tem 4 parceiros diferentes e, pelo nosso aplicativo, pela nossa plataforma, se faz essa triangulação. Ou seja, tem um varejista que tem uma demanda de entrega expressa. Tem um biker que está disposto a fazer essa entrega, mas não tem uma bike elétrica. E tem esse conjunto de empresas de locação que disponibilizam pela nossa plataforma o aluguel. A gente casa esses 3 itens e faz uma entrega ecologicamente correta. Que também é uma outra vantagem para o biker, né? Diferente da bike tradicional, por vezes ele tem que fazer uma jornada exaustiva em geografias não muito amistosas. Com a bike elétrica, ele tem, né, uma jornada de trabalho menos desgastante. Uma vez você falou que você vai fazer ali esse match, né, entre a empresa que oferece a bike e o biker. Ele precisa automaticamente ser um biker, pode ser qualquer pessoa que sabe andar de bicicleta. Existe uma avaliação diferenciada nesse contexto e principalmente essa parte de seguro, né, que eu queria entender. Como funciona essa parte de seguro associada às entregas? Não, vamos lá, a gente chama ele de biker, mas ele é qualquer pessoa que saiba. Claro que a gente acaba também fazendo um onboarding do equipamento, né? Como existem modelos diferentes de bike elétrica, mas ela é uma bicicleta com uma tração elétrica, né? Ela não atinge uma velocidade tão grande, enfim, né? A gente fornece equipamentos de segurança para esse biker, né? E do ponto de vista de seguro para os varejistas e para os embarcadores, a gente tem um autosseguro, né? Que garante os casos de sinistro, né? Roubo, furto e avaria de tudo que a gente transporta.
Eu vi recentemente, através de um release, que vocês falaram que, através da empresa, né, que houve um investimento de 10 milhões e o lançamento do Envoy tem por objetivo digitalizar o processo de separação de pedidos e entregas em lojas físicas, garantindo controle do Ship from Store, que foi aquilo que a gente falou, onde os primeiros clientes foi, inclusive, a Copenhague, né? Gostaria que você pudesse falar um pouquinho exatamente sobre esse projeto da Envoy e quais são os benefícios para os franqueados e clientes. O Envoy foi um movimento que aconteceu de forma natural. Para a gente poder orquestrar essa rede de autônomos, que é um desafio que eu diria que ele é maior do que você fazer a gestão de uma frota própria, por exemplo, a gente precisou se aprimorar muito do ponto de vista de tecnologia, de plataforma, de aplicativo. E os nossos clientes começaram a nos provocar dizendo o seguinte: a plataforma de vocês, o aplicativo, a facilidade que eu tenho de enxergar as entregas que eu destino para a rede de vocês, eu gostaria de ter nos meus outros transportadores, na minha frota própria. Além disso, quando a gente vai para o Ship from Store, dificilmente, diferente dos centros de distribuição, as lojas físicas estão preparadas para o processo de logística, né? O picking, packing, a separação. A gente viu isso uma oportunidade, por isso, né, o Omni Enabler, de empoderar esses pontos de coleta, essas lojas, e transformar elas digitalmente em pequenos hubs logísticos. Então, no final do dia, o que o Envoy é? O Envoy é uma ferramenta que digitaliza 100% da experiência de last mile, a partir do ponto de coleta. Então, não só do momento que a gente colocou as mãos no pacote, mas o momento prévio, que é a separação, a embalagem, a etiqueta e, sobretudo, o monitoramento, né, em torre de controle desse processo em tempo real. Excelente. A gente falou, inclusive, um pouquinho da experiência aí com vocês da Copenhague. Quais foram os resultados dessa operação, né, dessa implementação aí da Envoy, principalmente considerando um cliente tão importante como esse? Foi uma experiência super importante, eles foram os pioneiros na utilização do Envoy e tem uma característica super interessante para o nosso modelo de negócio. Primeiro que são entregas que saem de lojas físicas, né? Então eles aproveitam essa fortaleza de ter uma rede de lojas físicas grandes para entregar o produto e a proposição da Copenhague é que se você estiver no escritório com vontade de comer um chocolate no horário do cafezinho, esse chocolate tem que chegar no horário do cafezinho, né? Então ela precisa ser uma entrega expressa. E eles toparam, eu acho que isso é uma característica legal de muitos dos nossos clientes, toparam fazer um laboratório com a nossa plataforma, né? E daí nasceu a ideia do Envoy. E hoje, inclusive, estamos aqui gravando nas vésperas da Páscoa. A gente tem uma operação gigantesca com eles para garantir que todos os ovos de Páscoa cheguem antes do domingo ou preferencialmente durante o domingo. Excelente. Copenhague, manda entregar lá em casa também. Uma dúvida que me bateu, acho que é bastante importante, até porque você falou que, assim como um Uber da vida existem motoristas que são motoristas comuns que vão fazer a entrega, né? E dentro do contexto da uberização, a gente sabe que esses motoristas eles ficam disponíveis, no caso do Uber, para o Uber 99 e várias outras empresas. No caso de vocês, a gente sabe também que muitos motoristas, aqueles que estão ali à disponibilidade, eles acabam prestando serviços para outras empresas também. Como é que vocês lidam, principalmente esse contexto que você falou de treinamento, dele estar trabalhando dentro desse contexto das normas específicas da empresa, uma vez que eles também acabam prestando serviço para outras empresas, outros aplicativos, e a partir daquele momento da disponibilidade que você poderia estar usando determinado motorista ou determinada pessoa ali comum para poder fazer a entrega, ela talvez não estaria disponível porque ela estaria trabalhando para algum outro aplicativo. Não, vamos lá. Como ele é um autônomo, a prerrogativa dele é utilizar o maior número possível ou que ele deseja de alternativas para gerar renda. O que a gente tem de propósito, né? O nosso algoritmo de roteirização, de criação de ofertas, ele tem como uma das variáveis o preço adequado e digno para uma jornada de trabalho, né? Então, como que a gente acha que é a melhor forma da gente fidelizar e engajar um motorista? É pagar uma remuneração adequada, né? E aí o nosso algoritmo trabalha muito
nesse ponto e a gente mergulhou profundamente nisso e hoje a gente, inclusive, construiu o que seria o orçamento, né, o P&L de um motorista mensal para conseguir chegar numa remuneração adequada. Isso é um grande desafio, né, sobretudo nesse momento que a gente voltou, né, a um quadro de inflação, de aumento dos combustíveis, que é o principal insumo das entregas. É um desafio que a gente combate e persegue diariamente, que é as ofertas que a gente está disponibilizando no aplicativo para os nossos motoristas são as mais adequadas. Isso tem uma forma muito fácil da gente descobrir, né? Se elas são rapidamente aceitas, é porque elas são adequadas. Eles mesmos, entre eles, já vão falar, né? Eu entrego aqui porque aqui eu ganho mais. Exatamente. Ou, né, se a gente eventualmente, né, e é possível, né, que por vezes o algoritmo não acerte nessa oferta, ela acaba sendo uma oferta que não tem procura, né? E aí a gente precisa voltar essa oferta para dentro de casa e entender por que ela não teve a adesão de um motorista. Provavelmente é porque ela não está adequada para aquela região, para aquele período, né? E aí tem inúmeras variáveis que constroem essa oferta. Assim como a gente falou muito de tecnologia, inovação, todo esse contexto, existe alguma inteligência artificial, alguma coisa específica também dentro do algoritmo, dentro da ferramenta, que propicie esse tipo de análise, identificação dessas necessidades, a partir do momento que uma oferta também ela não é para que ela volte para dentro de casa e consiga, a partir dali, fazer toda uma tratativa necessária de maneira que seja atrativa ali para o motorista? A base da nossa plataforma é o machine learning. Então, todo esse aprendizado, né, das rotas, isso não serve só para preço, né? Isso serve inclusive para geolocalização, para endereços. Então, quando um motorista ele descobre que um endereço de uma rota não está correto, ele consegue, através do próprio aplicativo, realimentar a plataforma e na segunda vez que nós formos para esse endereço, ele já vai ter uma rota correta. E do ponto de vista de oferta e precificação, constantemente a plataforma vai se retroalimentando para cada vez ser mais assertiva. E aí a gente tem N outras variáveis, né? Trânsito, previsão do tempo, chuva, muito calor, preços de combustível diferentes por regiões diferentes, tudo isso acaba sendo processado e que acaba gerando lá no final uma oferta para um entregador autônomo. Eu percebo que no mercado tem surgido muitos, inclusive aplicativos que eles começam trazendo soluções, né? Uma solução igual a entrega vai trazendo uma solução específica, vai conectando ali os motoristas relacionados à carga e assim por diante conforme vai entrando, mas com o tempo eles vão se reformulando a ponto do próprio aplicativo se tornar esse marketplace através da incorporação de serviços de parceiros, né? Eu já vi aplicativos que, por exemplo, eles estão ali dentro do aplicativo, ele já consegue identificar todo esse contexto, igual você falou, de gasolina, mas também lojas que ele consegue adquirir ferramentas, lojas que ele consegue adquirir peças para o carro, pneus e assim por diante. Elas vão incorporando esse tipo de coisa. No caso de vocês também têm esse tipo de pretensão de incorporar e trazer sempre o melhor, né, ali para o cliente final, para que eles consigam sempre ficar dentro da plataforma e que toda a solução ela esteja incorporada ali dentro desse contexto de entrega, de last mile? Sim, naturalmente a gente avança para isso, né? Porque imagina que hoje a gente tem uma rede gigante de motoristas que consomem, né, combustível, pneu, manutenção, seguro, e aí não é só seguro para o carro, né, seguro saúde, enfim, comem. Então, naturalmente o nosso negócio vai acabar avançando para poder aproveitar desse volume, né, e prover benefícios para essa rede, que acaba sendo uma vantagem para quem se engaja com a nossa rede e uma vantagem para marcas que eventualmente queiram acessar esse conjunto de motoristas, né? Excelente. Sim, perspectivas futuras, né, relacionadas à entrega, a gente falou bastante aí, falou um pouco do crescimento, todo o contexto do que ela oferece, produtos, serviços, tecnologia, inovação e assim por diante. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho quais são as perspectivas futuras. A gente sabe que a entrega cresceu grandemente nesse contexto de pandemia, né? A gente falou, inclusive, do aporte que vocês receberam e assim por diante. E daqui para frente, quais são as expectativas de vocês? A gente até falou, vocês já atendem todos os estados do Brasil. Tem pretensão de atender a América Latina? Como é que vocês estão trabalhando relacionado a essa expansão e perspectivas aí relacionadas à empresa? Bom, as perspectivas são as melhores, né? Primeiro porque o e-commerce brasileiro é um dos setores que mais cresce e as projeções são que ele vai continuar crescendo de maneira consistente. E aí, naturalmente, o e-commerce crescendo, as demandas de entregas crescem. Mas, adicionalmente, eu acho que a nossa principal expectativa, e a gente está trabalhando muito para isso, nós queremos se tornar a melhor plataforma de last mile
do país, né? E aí já te respondo. A outra pergunta hoje nós estamos muito concentrados no Brasil. A gente acha que tem muita coisa ainda para fazer aqui. Seria possível a gente ter uma expansão internacional? Do ponto de vista técnico e do nosso produto, o nosso produto funcionaria em qualquer território. Mas a gente só iria levado por algum cliente nosso aqui do Brasil que eventualmente quisesse abrir uma operação fora. A gente não vai fazer uma ação ativa de internacionalização nesse momento. Nossa concentração nesses próximos anos é crescer com o negócio de entregas uberizadas, né, e se transformar na principal plataforma tecnológica de logística de última milha. Excelente. Conhecemos bastante aí sobre a Eu Entrego. Gostaria que você pudesse, para a gente encerrar, fazer as suas considerações finais e principalmente deixar os contatos, né, para aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais da Eu Entrego, que possa estar entrando em contato com vocês, principalmente depois de tantas soluções, né, relacionadas à entrega de última milha que a gente aprendeu aqui. Acho que como consideração final, agradecer a você pela oportunidade. Eu sempre respeito muito quem gera conteúdo relevante e a gente sabe o quanto isso dá trabalho, né? A gente estava comentando aqui um pouquinho antes de começar a gravação de como é trabalhoso esse processo e você tem uma sequência de entrevistas, gerar conteúdo, informação faz com que um mercado se torne cada vez um mercado melhor, né? Então, não só eu respeito muito esse tipo de iniciativa, como sempre me disponho a contribuir e espero que, de alguma forma, tenha contribuído para o GuiaCast. Quem quiser saber mais informações do nosso negócio, muito fácil, euentrego.com, entra no nosso site, ali está super fácil. Se você tem demandas de entrega, de tecnologia de roteirização, torre de controle, aplicativo para gerenciar a frota própria, entregadores agregados. Se você que está escutando quer ser um entregador também, né? Você pode fazer uma renda extra, entra no nosso site, se cadastra e começa a trabalhar para mais de 160 grandes varejistas embarcadores do Brasil. Queria, de verdade, de coração agradecer, desejar vida longa ao podcast e sucesso para você. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Vinícius Pecin, que é cofundador da Eu Entrego, onde falamos sobre o tema Conectando Varejistas à maior rede de entregadores autônomos do Brasil. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, também deixar uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Eu sou o Rodilson Silva com o Vinícius Pecin, que te envia um GuiaCast. Abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.